E quais são, de fato, essas 3 coisas que eu precisei fazer para colocar o meu dinheiro para trabalhar e que eu entendo que são muito mais importantes do que você simplesmente chegar e colocar o seu dinheiro em algum investimento. Essas 3 coisas são mentalidade, definição de plano e estudo dos investimentos. Então, são as 3 coisas que você precisa, de fato, entender em profundidade antes de você colocar o seu dinheiro em um negócio, antes de você sair comprando uma ação qualquer por aí. Então, são as 3 coisas mais importantes que eu tive que definir muito bem e que você também precisa definir da melhor forma possível para você colocar o seu dinheiro para trabalhar da forma mais protegida e o mais importante de tudo, lucrativa possível. Porque a gente quer que quando a gente coloca o nosso dinheiro para trabalhar, a gente tenha a maior rentabilidade possível daquele nosso dinheiro. A gente quer obter o maior potencial de crescimento possível daquele dinheiro que a gente está investindo. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver a sabedoria de tomar decisões de investimentos que sejam lucrativos. E como que deve ser essa questão de mentalidade? Porque eu acredito que se a gente tivesse que dar um peso a esses 3 pilares, o pilar da mentalidade seria o que define, seria o mais importante, porque seria o que define se você vai ter sucesso nessa sua carteira ou não. Seria o que define se você vai conseguir ter uma boa rentabilidade no longo prazo ou não. Porque a mentalidade que você tem define tudo que você vai fazer, define todas as suas decisões, define todas as suas escolhas que você vai fazer para ou ter uma rentabilidade melhor com a sua carteira, colocando seu dinheiro para trabalhar, ou não. Então, essa questão da mentalidade, ela é fator fundamental para você saber se você vai conseguir ter uma carteira boa no longo prazo ou não. Porque não adianta você ter uma boa rentabilidade em termos de investimento, você ter uma boa carteira, se você não sabe como agir nessa situação, se você não sabe o que fazer nessas situações. A outra vez eu estava vendo uma coisa que é muito engraçada, que aconteceu com o Peter Lynch, que é esse cara que está nesse quadro aqui em cima, que é o seguinte: o Peter Lynch, ele foi um gestor que ele obteve uma das maiores rentabilidades de fundos de investimentos já alcançados por um gestor. Então ele obteve uma rentabilidade na casa de 29% ao ano. Isso é maior do que o próprio Warren Buffett, que está aqui em cima, que é o maior investidor de todos os tempos. Então, Peter Lynch conseguiu mais rentabilidade que o próprio Warren Buffett, gerenciando o fundo de investimento do Peter Lynch. Só que a estatística que eu vi é que por mais que ele tivesse a maior rentabilidade já alcançada, a média do investidor que colocou dinheiro no fundo do Peter Lynch perdeu dinheiro. Como assim? Por mais que o cara tenha obtido a maior rentabilidade em fundos, seja um fundo com uma das maiores rentabilidades que já foram alcançadas por um período de tempo longo, o investidor mediano perdeu dinheiro colocando grana no fundo do Peter Lynch. Mas como que isso faz sentido? Isso faz sentido porque esse fundo de investimento, ele... Já, é só um segundo que a câmera tá um pouco desfocada aqui no YouTube, aí depois eu perco o vídeo. Aí. Isso daí só faz sentido porque o investidor, o fundo do Peter Lynch, ele era um fundo levemente volátil. Então, em algumas épocas, ele ficava com uma rentabilidade bem abaixo do mercado, mas depois que ele subia pra caramba. E aí depois ele ficava parado, começava a cair um pouco, mas depois ele subia pra caramba. Porque era um fundo que a longo prazo, ele tinha essa possibilidade de render. No entanto, os investidores, o que eles faziam? Essas pessoas compravam cotas do fundo. Quando o fundo começava a cair, eles começavam a vender as posições, a se desfazer das posições e a liquidar o fundo. E quando o fundo começava a subir, que já estava quase na máxima, quase no topo da rentabilidade, que já tinha alcançado, vamos supor, ele rendeu algo que 1000%, é aí que os investidores começavam a comprar. Então, na prática, você vendia por um preço abaixo que você comprou e você comprava depois que ele já tinha obtido toda a rentabilidade, ao invés de fazer o contrário. Todo esse momento de alta, os investidores não pegavam, porque eles tinham vendido a cota quando ele estava caindo. Eles só iam conseguir ter a rentabilidade depois que o fundo já tivesse entregado toda a rentabilidade. E por mais que você conseguisse ter a decisão de escolher um fundo de investimento que teve uma das maiores rentabilidades da história, você teria perdido dinheiro se você não tivesse o critério e o pilar da mentalidade muito bem definidos na sua cabeça. Então, o pilar da mentalidade, ele é muito mais importante do que o pilar de você escolher um bom investimento. Se você entender isso daí, você já vai ficar protegido de você não tomar essas decisões burras. Não vai adiantar você tomar a decisão mais inteligente de investimento se você não vai ter a mentalidade que vai permitir que você continue tendo essa rentabilidade.